1970, foi implantado o serviço social na entidade com as estagiárias de serviço social, em especial Zeila Posati. Em 1973, foi contratada a primeira assistente social para a entidade. A partir daí, começou-se a organizar a documentação para a realização de convênios com órgãos públicos, porque a entidade sobrevivia apenas com contribuições de sócios. Também foram criados os cursos profissionalizantes e a entidade deixou de ser puramente assistencialista, proporcionando a pessoas carentes e também pessoas da comunidade que fizessem esses cursos, que foram bordado com oficina de enxoval de bebê e enxoval de noivas, crochê, corte e costura, culinária, tricô, tapeçaria, carpintaria, eletricidade, colchoaria, colchas de retalhos e outros. As artesãs que fizeram esses cursos, hoje são algumas das monitoras do SOS. Além de fazer os cursos, elas também trabalharam nas oficinas. Também com a implantação do Estatuto do Menor, começou-se a trabalhar com meninas, com reforço escolar e também com atividades manuais. A sede atual foi construída com bastante dificuldade, buscando recursos em convênios, também rifas, leilões de gados e doações. Privilégio participar da história do SOS, uma história que foi construída ao longo desses 40 anos, que não teve, só teve toda a colaboração da comunidade. Nós tivemos, ao longo desses anos, uma participação efetiva da comunidade de Lorena. Não tivemos nenhum apoio de uma outra entidade, como outros grupos sociais atuantes têm. Nós somos uma entidade isolada e fizemos uma história de 40 anos. Privilégio que não só algumas instituições possuem. E este privilégio nós devemos muito à figura da Dona Mariazinha, que foi um exemplo para a organização de uma entidade filantrópica. Meus amigos do SOS, estou aqui hoje para fazer uma pequena explanação sobre a vida, sobre uma vida tão longa, 40 anos. 40 anos não são 40 dias, são muitos dias pela frente. Então foi uma grande caminhada que começou com muita simplicidade. Tivemos aqui o nosso bispo Dom Cândido Padim, que teve a ideia de formar uma entidade social ou umas entidades sociais que trabalhassem pelos pobres da cidade, pelos que necessitavam mais da cidade. Assim, ele convidou diversos amigos, inclusive o juiz de direito, o prefeito, que naquela época era o senhor Antônio Tissel, o promotor, e muitas pessoas da igreja conhecidas, capitão Diniz, padre seu Pazini, outras pessoas amigas, Maria Zila. E assim ele organizou o SOS por meio de um estatuto que ele, como advogado muito bom, um jurista,
formulou. Então, esse estatuto é o que nós obedecemos até hoje. Houve pequenas modificações devido às exigências do Estado quando nós fomos fazer nossos convênios. Mas hoje estamos ainda obedecendo as linhas sábias escritas por D. Padim naquele nosso estatuto. Depois disso, então, continuou-se a nossa luta. Eu não fui convidada logo no início, parece que durante 2 anos, eles ficaram só, D. Padim e o Sr. Pazini e Maria Zila, que comandavam o SOS. Após esse tempo, eu fui convidada pessoalmente aqui na minha casa, ele esteve aqui com diversos conselheiros e me convidou. Eu achei que era uma missão muito árdua, porque não tinha prática de nada, só era dona de casa, mãe de família. Portanto, eu achei, mas conversando com meu marido, foi aquecido que seria bom, então eu me arrisquei a essa grande missão. E não sabia que dessa missão eu ia continuar durante 40 anos. Mas fui muito feliz em toda a nossa vida lá do SOS, fomos muito felizes, sempre em todos os trabalhos sociais. Então desenvolveu-se um trabalho social muito bom, com bons colaboradores, com uma clientela, no princípio, somente no sistema assistencialista, porque nós não tínhamos uma organização ainda assistencial propriamente dita, como se faz, que seria mais profissional. E hoje nós temos uma assistência social já organizada, né? Temos o nosso quadro de profissionais, e, portanto, hoje é um sistema já bem mais adiantado, mas sofremos muito com nossas dificuldades, sempre com colaboradores, sempre com o apoio de toda a cidade toda é responsável por tudo que fizemos, porque tivemos muitos colaboradores, mas muitos colaboradores. A nossa diretoria foi sempre eficiente e nós tínhamos a diretoria e o conselho. A diretoria era o órgão que faria se desenvolver os seus trabalhos. E o conselho era o órgão fiscalizador. Então, no conselho, nós tivemos pessoas importantes que nos ajudaram, nos deram a maior força possível. D. Cândido Padim, D. João, D. Antônio, D. Padim, pessoas maravilhosas. Eu estou falando na parte religiosa. Da outra parte, nós tivemos Capitão Diniz, Seu Bagata, Danilo Paula Ferraz, Vasconcelos. E nós tivemos uma imensidão de pessoas muito competentes que nos ajudaram muito, nos tornaram fortes, nos faziam criar forças. Portanto, foi desenvolvido um programa maravilhoso. O principal tema de nossa luta era a família lorenense, e das outras cidades, naturalmente, outras pessoas que se achegassem a nós e que precisavam de um reforço tanto econômico como intelectual. E, portanto, nós tivemos alfabetização, nós tivemos cursos profissionalizantes, nós tivemos coisas que hoje o Senai, vamos comparar, nós éramos um pequeno Senai em Lorena. Inclusive, o Senai mesmo deu muitas aulas nas nossas salas, aqui da Capitão, da rua, na Praça Baronesa de Santa Eulália, que foi a casa que era emprestada pela igreja a nós. Portanto, nós fomos vivendo assim. E havia de 2 em 2 anos eleições, fomos sempre revezados de 2 em 2 anos, com eleições bem tumultuadas até, porque havia disputa para os cargos lá. E nós éramos sempre nomeados, eu fui nomeada muitas vezes, eu ocupei o cargo de diretora-geral, de presidente do conselho, e
durante muitos anos, fomos revezando, a nossa turma toda foi se revezando. Portanto, temos aí hoje um SOS consolidado. Fomos sempre isentos de política dentro da nossa obra. Portanto, nós sempre respeitamos as autoridades locais. E as autoridades sempre nos respeitaram. Inclusive, o Estado sempre nos respeitou. Porque para construir a nossa casa, nossa nova casa, na rua Capitão Leão Vigil, Areco, nós precisamos pedir o apoio de diversos governadores, porque nós levamos 10 anos para construir. Então tivemos apoio desde Laudo Latel, nós tivemos apoio do Laudo Latel, do Franco Montoro, do Paulo Maluf, do Paulo Egídio Martins, e até hoje continuamos, mas esses apoios eram quase que diretos. Nós íamos pedir pessoalmente no Palácio. Então, foi um trabalho de diretoria e conselho muito eficiente, porque conseguimos tudo o que queríamos, não é? Eram pessoas que consideravam muito a nossa obra. Dr. Mário Altenfelder nos protegia muito, nos admirava. Tivemos muito apoio de pessoas de São Paulo importantes. Nossos primeiros despachos para a nossa obra se tornar uma obra de utilidade pública foi assinado pelo Dr. Buzaide, que era ministro da Justiça. Portanto, eu estou falando de reminiscências, porque 40 anos são 40 anos. Portanto, hoje eu espero, eu desejo a Maria Aparecida, que é a nova diretora, a Maria Inês, desculpe, nova diretora, e a Negruxa, que foi monitora, ela tem mais anos de SOS que eu, porque ela continua até hoje. Começamos juntas e acabamos juntas. E com isso fomos muito felizes. Tivemos profissionais maravilhosos, Eliane Nunes, Zeila Posati, Eliane Salomão. E atualmente nós temos uma maravilhosa assistente social, que é a Ângela Aparecida, e que juntamente com a Kátia, que é a nossa tesoureira e secretária há muitos anos, são maravilhosas. Então, portanto, espero que continuem felizes e que tornem felizes as pessoas que se achegam ao SOS pedindo, implorando às vezes. E hoje elas têm a felicidade até de ter esses cargos, porque com o tempo elas vão ter o que eu tive até hoje, o reconhecimento. Fico emocionada com o reconhecimento quando eu vou pelas ruas e encontro pessoas que falam bem e ainda nos querem bem. Isso prova todo o esforço que fizemos em 40 anos. O povo de Lorena, que precisou de nós sempre estivemos prontos a atendê-los e demos as nossas mãos. Então, com isso, eu estou finalizando a nossa pequena palestra, nossa pequena dissertação sobre como começamos o SOS. Teríamos muitíssimas coisas para conversar, mas não queremos cansar ninguém com essa pequena palestra, mas que eu acho que deu para muitas pessoas conhecerem um pouquinho do SOS. Continue prestigiando o SOS, minha gente de Lorena, e muito obrigada.